Estamos de volta com o Religar. Hoje eu recebo o professor Edivar Guimarães, do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Ele é o secretário executivo do Observatório da Evangelização, instalado na PUC Minas pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Edivar, como é que está estruturado o Observatório da Evangelização? Para atender aquilo que você dizia no final do primeiro bloco, né? Ele observa, ele analisa e ele também oferece pistas, né, para a ação evangelizadora. A estruturação, né, do observatório. Nós tivemos um grupo que foi aquele que foi formado para esse momento de elaboração do projeto, de organização da estrutura, da ferramenta, né? Esse estágio já passou. E existe já um núcleo, que a gente chama de núcleo gestor, que ele é coordenado pelo Dom Joaquim Moll, que é não só bispo auxiliar, mas o reitor da PUC Minas, e o Dom João, outro bispo auxiliar, e o Padre Áureo, junto comigo, e o professor Mosaí, formamos esse núcleo gestor para pensar, para aprovar os passos que iremos dar na execução desse projeto. As ações, né? Das ações do observatório. E agora, eu até tenho aqui comigo uma imagem de uma mulher que já está ciente da criança que ela carrega, já está aí talvez no seu 8º, ou caminhando para o 9º mês de gestação, já escolheu o nome da criança, já sabe o sexo, já preparou o quarto, e agora é só esperar aí os dias para o parto. O observatório, ele, apesar de já ter lançado a ferramenta, ele está agora no processo de constituição do grupo executivo, né? E já consolidando aqueles intelectuais que vão ser os nossos leitores críticos, os nossos referenciais em termos de análise, apresentando artigos, comentários sobre aquilo que estamos observando e oferecendo para aquele que utilizar a ferramenta do Observatório da Evangelização. O endereço do observatório que nós estamos comentando aqui é www.pucminas.br/observatório, sem acento. Então, Edivar, como você está dizendo dessa criança que está para nascer, né? Que trabalhos vocês estão planejando? O que é que começará a sair, né, desse observatório? O nosso portal ele está organizado, mas ele ainda está para ser preenchido de conteúdos interessantes para aquele que nos visitar e utilizar. Diríamos assim, como o pessoal costuma colocar, né? Em construção. Exatamente. Agora, acho que ele vai ficar sempre em construção, né? Ele é dinâmico. Isso que é bonito, né? Na própria dinâmica da vida, a gente nunca está com a casa pronta, estamos sempre em construção. Agora, o observatório, ele tem um trabalho que é anterior, que é de bastidor, né, exatamente dessas análises, dessas observações de campo, e é essa equipe que está sendo configurada, sendo formada. E aí, sim, quando nós colocarmos no ar os trabalhos já analisados, com dicas, com observações, esperando, inclusive, de modo interativo com aqueles que visitarem e ler, acessar o nosso conteúdo, que a gente possa estar exatamente dando dinamicidade a essa ferramenta. Mas uma coisa interessante é que nós já estamos dando esses primeiros passos de modos concretos. Alguém nos sugeriu, e de fato é uma experiência muito significativa, eu já tive a chance de conversar com 2 leigos que participam, com o próprio presbítero que acompanha, no bairro Castelo, uma experiência que nós estamos avaliando como muito significativa. Que experiência que é essa? Ela é denominada Pequenas Fraternidades. E lá se constitui, dentro de uma organização paroquial, pequenos grupos de convivência, de vida fraterna, de cultivo dessa vida, dessa interação social, para além do âmbito religioso, essa convivência, essa partilha de vida. E esses grupos são aqueles que vão sendo formados também na dinâmica da vida cristã para assumirem tarefas, assumirem compromissos e engajarem-se na comunidade cristã. E já vem aí numa caminhada que já tem a sua história, então nós estamos analisando como é que surgiu, para apresentar exatamente os passos que foram dados, quais são os frutos que ela já tem, entre outras. Mas estou dando aqui um primeiro exemplo de observação da nossa primeira equipe. Como é que você avalia, né,
A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela comemorou no mês passado, no dia 11 de fevereiro mais especificamente, 93 anos. Como é que você vê do ponto de vista estratégico, né, e da importância das experiências, inclusive, que foram gestadas, que vão sendo construídas aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte? Esse observatório está exatamente aqui. E você conhece muitos aspectos do interno da igreja, como leigo, bastante atuante, né? Sim, a sua pergunta me dá a oportunidade de partilhar uma experiência muito rica vivida pela Arquidiocese, que foi a 4ª Assembleia do Povo de Deus, onde, desde o nível comunitário, passando pelo paroquial, a organização das foranias, depois chegando às regiões episcopais, até a própria arquidiocese, nas suas representatividades diversas, se reunir e elaborar suas prioridades para o próximo quadriênio, né? As suas diretrizes para a ação evangelizadora. E nós, enquanto, já sabendo, futuro secretário executivo do Observatório, estivemos diretamente presentes e lá fizemos uma pesquisa interessante que você vai sortear aí uma das publicações. Sim, esse livro aqui? Exatamente. Sobre exatamente o perfil do leigo, ou os diversos perfis, né, os traços desses perfis na Arquidiocese de Belo Horizonte, ou seja, fruto das experiências de evangelização diversas que nessa rica arquidiocese já vem sendo desempenhadas nos últimos anos. Inclusive é o seu texto, estou vendo aqui. Exatamente, foi publicada recentemente. Traços do perfil contemporâneo do laicado da Arquidiocese de Belo Horizonte. Exatamente. É uma pequena amostra de que muitas experiências significativas estão acontecendo na formação dos leigos, esse processo mesmo de construir a cidadania eclesial do leigo e ele assumir essa responsabilidade que vem do seu batismo. Agora, mas então, o Observatório na Arquidiocese de Belo Horizonte, como é que você vê essa eu vejo presença que aqui? Ele vai ter uma vocação, vamos dizer assim, de dar visibilidade a essas diversas experiências que estão já acontecendo no aglomerado da Serra, em cidades da região metropolitana, mesmo dentro aqui das diversas comunidades cristãs e que às vezes ficam muito situadas lá, que só aqueles que participam ficam sabendo. Então o observatório ele vai poder dar visibilidade direta a toda a igreja de Belo Horizonte, mas a toda a igreja do Brasil, toda a igreja católica, daquilo que está dando certo, daquilo que está contribuindo para que o evangelho, no caso, né, que é a tarefa básica da igreja, a sua razão de ser, anunciar esse evangelho, chegue às pessoas de boa vontade, aqueles que acolhem a Jesus de Nazaré como fonte de sentido para a sua vida. Sim. Bom, eu ia até perguntar isso se é um serviço para toda a igreja no Brasil, mas é o que você acaba de colocar, não é? Como é que as pessoas podem acompanhar o trabalho do Observatório? Em primeiro lugar, acessando o nosso portal, né, e participando lá do Fale Conosco, dando sugestões. Você aqui dentro que participa da Igreja de Belo Horizonte, conhece alguma experiência que você julga muito significativa e digna da gente olhar, analisar e oferecer para outros essa visibilidade, mande para nós a sua sugestão, faça chegar o seu olhar também, participe dessa ferramenta, que ela é de todos nós. Sim. E você que é de outra religião, você que estuda o fenômeno religioso, também pode acessar e ali contribuir para conhecer a dinâmica de evangelização da Igreja Católica e poder dialogar, poder se aproximar, poder superar conflitos e também dar sugestões, apontar críticas, apontar falhas para que a gente possa ajudar a toda a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, que convive nesse contexto de multiculturalidade e multireligiosidade. Então haverá uma equipe aí preparada para receber todo esse material, toda a participação das pessoas, né? Além daquela equipe que vai propor, né, e vai fazer as análises, pelo que você acaba de dizer. Sim, isso é a nossa pretensão agora de fechar já nesse mês de fevereiro essas duas equipes. Aqueles que vão ser os nossos interlocutores enquanto referencial crítico, teórico, né, com sugestões, e aqueles que vão executar e acompanhar essas dinâmicas de alimentar o portal do Observatório da Evangelização. E uma outra questão que você coloca é um observatório da evangelização para a Igreja Católica, para o cristianismo, mas também para a sociedade de modo geral, porque, como você coloca, inclusive convida, né, pessoas de outras tradições religiosas, inclusive pessoas não religiosas,
que se manifestem ali a partir do portal, né, que é o pucminas.br/observatório, que nós estamos exibindo aqui no vídeo. É muito importante ser dito com todas as letras, Flávio, porque como teólogo, nós acreditamos que aquilo que o cristianismo tem no seu núcleo é uma experiência que pode iluminar a vida de todo ser humano, que é essa experiência do amor de Deus, que é universal, e não só aos cristãos católicos, né? Deus não tem religião, né? Ele quer chegar com a sua luz, com o seu amor, potencializando a liberdade, a autonomia de todos os seres humanos, que na nossa experiência católica cristã, Deus ama a todos como filhos e filhas. Sim. Então o observatório pode sim ser visitado e utilizado por todas as pessoas de boa vontade. Bom, eu quero cumprimentar na sua pessoa toda a equipe, dizer que é uma honra poder também fazer parte desse projeto. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, para rever esta entrevista, para ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.